Bom, o Cauã Balieiro, figurinha carimbada em todos os nossos conteúdos, pergunta o que a gente faria se não fosse jornalismo. Eu cheguei a cursar Ciência da Computação por 2 anos na Unesp em Bauru, até não gostar do curso, mas foi uma escolha que eu fiz antes do jornalismo. Eu queria jornalismo, depois eu recuei, acabei voltando. Eu acho que se fosse para fazer algo, talvez seria seguir na área de TI. Também não consigo pensar em outra coisa. Nossa, eu teria que ir muito longe. Antes do jornalismo eu queria psicologia ou veterinária, mas eu não me vejo fazendo nenhuma das duas coisas. Então eu acho que se não fosse jornalismo, cara, eu acho que eu seria muito perdida. Seria uma área de comunicação, sem dúvida alguma, publicidade, marketing, por aí. Que eu acho que é a área onde mais envolveria o que eu teria de previsão para o meu futuro. Aqui o Everton Moraes, Gabs Queiroz 10, o Gu Fernandes perguntam se somos casados. Na concepção de morar juntos, sim, faz 1 ano e pouco, mas no papel não somos, porque a gente investiu tudo que a gente tinha em apartamento, reforma, tudo. Sem pressão. Então quando sobrar uma grande, deve fazer algum evento mais íntimo. gente- Festa a gente nunca teve Não. pretensão de fazer. Nem vestido e piriri pororó. Mas assim, casar no civil e fazer um jantar, alguma coisa A pra gente já falou algumas vezes sobre casar no civil, só que os dois têm muita vontade de fazer alguma coisinha no pós. Não adianta só fazer com por pessoas documento, que a gente assim. quer por perto, então a gente vai Mas a gente tá se esperar. acostumando a chamar de marido e mulher, assim. Porque toda vez que eu falo noivo, falam, pô, mas você mora junto, não é noivo. É esposa. É esposa. Mas a gente mora junto. Mas a gente lida bem com isso também, não tem nenhuma pressão dos dois lados sobre isso, não. Mas festa grande a gente não vai fazer. Não tenho vontade, não. Apesar de ser muito legal, É divertidíssimo, a mas... gente tem como concepção de grana, de investimento, outras coisas. O dinheiro do casamento a gente poderia usar em mil coisas que a gente gostaria de fazer em casa ainda, enfim. Tá maluco. Tavinho R011, o Dilei 92, Gabriel FNDSS. E acho que outras perguntas parecidas. Se somos santistas. O nosso LED tá piscando ali um pouco. Eu percebi, ele tá oscilando, mas eu espero que não esteja mexendo tanto na claridade pra vocês. Somos. Se somos santistas, sim. É que assim, gente, tem pessoas que por interesse ou enfim, por estilo, escancaram que são santistas. Eu sou santista, eu não escondo, mas eu também não fico reforçando, porque eu acho que o meu trabalho envolve publicar coisas que vocês não vão gostar às vezes, e eu tenho um perfil mais sério, eu não faço personagem, eu não grito, a Gabi assim. Então, claramente, se você assiste a live do trio, você sabe que são 3 santistas. Sim. E se vocês acompanham minhas redes, procuram fotos ou... É só pensar, gente, o jeito que eu tuito sobre o Santos, o que eu tuito sobre qualquer outra coisa, enfim, Sim. tá muito claro. Mas eu não fico vestindo camisa, me expondo, usando o Santos de alguma forma, porque eu acho que tem essa questão de tentar ser imparcial, que no fundo não dá muito. Não. E eu acho que não faz sentido eu ficar reforçando isso se em algum momento eu vou falar, gente, eu sou jornalista, em primeira mão tá a notícia. Eu Então... já vou matar outra dúvida. Vamos perguntar se você sempre foi santista. Sim, o Lucas desde sempre foi santista, antes de cobrir o Santos. Tem foto minha, criança. De neném. Eu comecei o mundinho do futebol sem torcer. Eu gostava, assim, de clubes por conta da família, né? Tipo, não necessariamente torcia, não perdi a cabeça com isso nem nada. Eu acho que não é a tomada, eu acho que é o LED mesmo. Mas não torcia. E aí, a partir do momento que eu tive amigos santistas, foi me apresentado o que era futebol, necessariamente, como sede lá em 2013. Aí eu entendi que era um time carismático e passei a torcer. Mas ambos são santistas, a gente só não tem esse estilo mais exagerado de reforçar isso sempre. Vocês sabem, E vocês acho que esperam isso, porque ficam, vocês são santistas? Porque a gente não fica falando, enchendo o saco, porque acho que vocês querem que a gente seja mais. Mas o nosso estilo não é esse, não nós cabe, somos, A respondendo. gente separa bastante, a gente é bem profissional nessa parte. Por mais que sejamos e torçamos para que o Santos dê certo, consequentemente o nosso trabalho dê certo, a gente não escancara tanto isso, acho que por perfil. Tá tudo bem. O Araújo SWX pergunta o nosso jogo mais marcante. Imagino que seja de cobertura, né? Eu tenho um ruim. Eu não tenho nenhum tão positivo assim, eu acho. Eu acho que pensando em carreira, em estar em momentos inesquecíveis, assim, acho que não tem como não falar do rebaixamento, porque é a única vez da história a gente presenciou isso de perto. Sim, o meu é esse mesmo. Teve choro, teve bomba, teve festa. Eu tive na final da Libertadores, que também é super triste, a Gabi não tava, no Maracanã. Mas talvez pensar em um momento bom... Eu acho que foi aquele 4x0 Santos e Flamengo ali, do São Paulo. Mesmo que não valia nada, acho que foi um jogo meio que pra lavar a alma, uma despedida de um ano que foi muito bom, que o Santos merecia ter sido campeão, de uma cobertura. A gente foi comemorar o final da temporada como setoristas e também comemorar o nosso trabalho de 2019, que todos ali incrível. Do nosso grupinho mandaram muito bem. Teve muita notícia, a gente pautou várias emissoras. Então, acho que pensando em um jogo, um momento feliz, recente, não tão recente, né? Não,
Definitivamente. Mas tipo assim, pô, não Santos e recente. Grêmio, Santos e Boca na Libertadores, o mundinho Covid, só a gente ali foi muito marcante também. Nossa, eu lembro do gol do Caio Jorge de 2 minutos, após o apito. Acho que eu acho que foi foram esses. 20 segundos. O meu principal, sem dúvidas, é o rebaixamento, que foi o que mais me pegou Marcante não quer emocionalmente. dizer bom, né, gente? Marcante não. é que marca. Eu acho que o rebaixamento não tem como Marcou não falar. de forma negativa, eu tive que parar pra chorar, foi bem ruim. E aí eu lembro do Lucas me acudindo, o Bruno Lima indo dar um abraço em todo mundo. Então foi bem bizarro, assim. Foi um sentimento que eu achei que eu não ia ter tão cedo e foi impactante, assim, pra mim. Mas esse jogo do São Paulo também foi super divertido. Eu lembro de Eu fazer acho que se for falar de um momento bom, eu acho que eu falaria Santos e Grêmio. Então esse jogo do São Paulo ele eu lembro de um vídeo super divertido que eu fiz das criancinhas zoando o Gabigol, fazendo a comemoração dele enquanto o Santos estava vencendo. Tinha um clima muito gostoso, É um era dia de final de sol temporada, bonito, assim. Foi bem marcante também nesse sentido positivo. Foi bem maneiro. Vini Belan, o Biel Ferreira, Gustavo DRT05, Simãozinho. Como nos conhecemos e quanto tempo juntos? Tempo juntos são 13 anos e um mês. Junticos. Sem separação, Como tá? nos conhecemos? A princípio a gente se falava quase nada, a gente se conhecia porque eu estudei com a irmã da Gabi. A Gabi tem 3 ou 4 anos de diferença pra mim, né, na escola. Eu era muito E eu estudava amiga... com a irmã dela e ela era amiga do meu irmão na escola. Eu era muito amiga do irmão dele, que namorava na minha melhor amiga na época. Então Mas eu assim, eu conheço a Gabi desde bebê. Nossa, caraca. Tá, criancinha, vai. Vamos lá. Porque ela estudou desde muito cedo na escola e eu antes de estudar na escola eu ia, porque minha mãe é professora, foi professora da Gabi e foi minha professora. Isso. Então antes mesmo de eu ir pra escola que minha mãe dava aula, que foi na 7ª Eu série, já era... eu ia nos eventos da escola e já sabia da Gabriela, da Jéssica, do pai que dirigia a perua, então a gente já se conhecia de vista, assim. Eu era, e assim, eu era, desde a 2ª série eu tô nessa escola, e o Mussete desde sempre esteve lá por conta da mãe professora, e consequentemente a mãe dele era a minha professora favorita conforme eu fui crescendo na escola, eu adorava biologia, e ela dava aula de biologia. Enfim, conheci o Mussete de vista. Se for falar de, tipo assim, desde que eu conheço a Gabi, deve ser coisa de 2005 pra mim. Mas zero amoroso e zero amizade na Zero. época. E aí a gente foi começar a se falar em 2012, não, 11. Por causa dessas amizades em comum, muito por conta do meu irmão. Eu terminei o relacionamento, sei lá, uns 6 meses antes. E aí eu passei a vir mais, porque eu tava estudando em Bauru nessa época. Ele ainda tava fazendo TI. Aí eu passava a vir quase todo final de semana e tinha um futebol do meu irmão, que foi nesse dia que a gente começou a se conversar. Elas foram assistir o fute e eu tava super triste nesse dia. A Gabi veio conversar comigo porque ela tava chorando, olhando o mar. Tadinho, ele tava chorando olhando o mar todo. Aí a Gabi me jogou areia. Aí eu adicionei ela no Orkut na época. Orkut, mas tem um contexto. Minha amiga Giovana, na época, muito amiga dele na época também, falou pra ele terminar um relacionamento, tá chateado. O que aconteceu? Que esse cara tá aí lá, todo borocochô, todo mundo feliz, todo mundo jogando bola, esse cara todo borocochô. Pô, ele terminou um relacionamento. Aí eu fui fazer amizade, falar, meu irmão, vida que segue, bora seguir essa vida. E aí comecei a jogar areia no ombro dele, falando, bora, reage. Aquela sensação de avançar um passo pra pessoa melhorar, sabe? Superar essa zero situação. intenção, a gente ficou mesmo sendo o melhor amigo, assim, E eu era neném, eu não tinha beijado ninguém ainda, eu era... Tinha sim. Não tinha, foi anos depois isso. Que? Tá louco? Foi anos depois isso. Tá maluco? Ai, Não foi no mesmo A gente se ano. conheceu em 2011, cara. Então, não foi A gente começou a namorar em 2012. Tá bom, Vai mas brigar no público? Talvez. Você não beijou antes, obviamente. Você me contou disso quando a gente tava amigo, em 2011. Eu acho que você tá falando besteira, mas tá bom. Eu não tinha intenção nenhuma da minha parte, Anos acho que do depois. Mussete também não. E aí, ele me adicionou no Facebook e falou o quê? Não lembro. Alguma coisinha do tipo... Mas era a intenção, era só tipo assim, vamos conversar. E aí a gente virou amigo por muito tempo. Muito tempo. E aí ninguém acreditou quando a gente falou que tava ficando. Ficando não, porque já começou a namorar super rápido. Mas todo mundo apostava na gente. Mas era um negócio tipo assim, eles são muito amigos, não vai dar certo. É que ele era meu melhor amigo. Aí a gente meio que confundiu as coisas e deu certo. Confundimos nada, a gente sabe São o que a gente 13 queria, anos. a gente sabe o que a gente queria, a Não gente viu sabia nada da potencial. sua vida, acabou de falar uma Aí coisa nada a ver com a anos gente viu depois. potencial. Mas ele era meu melhor amigo e aí a gente se via todo final de semana quando ele vinha de Bauru. A gente tinha um grupo de amigos em que incluía o irmão dele também, que era muito meu amigo na época. A Vitória, A gente Giovana. assistia filme, a gente jogava truco, a gente comia fine, era aquela coisa bem bobeirinha, sabe? E depois se transformou em um namoro. O Pablo Oliveira pergunta como lidar com o público. No sentido. Essa pergunta é muito genérica. Primeiro que a gente não é famosaço, a gente sai na rua e às vezes conversam com a É gente. nesse sentido, público fixo? Tipo, nas redes... pessoas? Eu vou me basear em rede social, porque eu acho que público na rua a gente não tem tanto. Vai pra vila, tira umas fotos, mas a gente não é. A gente é normal, tá? É tipo zero famoso. Mas no meu caso, de lidar com o público das redes não é fácil. Nesse momento específico do vídeo tá tudo bem, são poucas pessoas que me atacam, mas isso varia muito. Tipo, o Santos tá jogando mal, tá todo mundo puto.
vão me xingar no meu canal, vão parar de me seguir, vão parar de assinar meu canal. Se eu der uma opinião que vocês não gostarem, vocês vão me xingar. Vocês não, né? Vocês são legais. Mas Meu público é isso depende muito do momento do Santos. E claro, eu fui cobrir Corinthians, eu fui hateado pra sempre. Já teve altos e baixos nessa história. Então eu sei que nesse momento de lua de mel, entre aspas, isso passa muito rápido. Se amanhã eu publicar uma notícia que vocês não quiserem... Ah, véspera de Santos e Flamengo. Nossa, quer tumultuar. Eu sei que isso muda muito. A gente é que nem jogador. Tá tendo uma cobertura agradável, boa, vocês amam a gente. Começamos a dar notícias ruins, vocês nos odeiam. A gente já tá acostumado, a gente lida bem com isso. Hoje nós dois lidamos muito bem. Ainda eu não procuro, tá? O Mossete dá mais uma olhada mais do que eu leio gostaria. pouco também. Não, mas olha mais do que eu. A Gabi interage muito com o chat, então nesse ponto ela tá mais exposta do que eu, porque eu não tenho lives, não né, tem tanto dia tempo. a dia. Mas em Twitter, rede social, eu não olho resposta, eu não procuro. Eu não respondo ninguém, eu aprendi e eu acho que meu trabalho é respeitado, da Gabi também em linhas gerais, e quando vocês reagem fora do tom, eu bloqueio, eu silencio, enfim. A gente não quer ver, né? E eu tento entender, tipo, pô, o cara tá bravo, tá tudo bem, tipo... Porque o que mais me dá raiva é assim, pô, vamos supor que o Santos joga contra o Flamengo, aí eu faço um tweet dizendo que o Neymar tá mal no jogo, que é um tipo de assunto meio proibido, né? Vamos supor. Aí às vezes fala, tá vendo com a TV desligada? Esse tipo de coisa me irrita, porque eu posso opinar diferente de você. Você fala, pô, Lucas, eu tô achando bem o Neymar. Ok. Pô, Lucas, nada a ver, beleza. Viu com essa mas tipo assim, pô, para de ser burro, me irrita. E acontece com frequência essa, toda tá? hora. Essa eu recebo com frequência. E eu tento relevar, tipo, o cara tá nervoso, mas às vezes é chato, tá ligado? Tipo, às vezes estão no meu canal, dentro do meu Instagram, que é o nicho do nicho, isso é horrível. e estão lá indo me xingar ou reagir com o dedo do meio e falar, caraca, mano, isso é horrível. Tipo assim, eu não tô te obrigando, você tá inscrito na parada, tipo, porque você quer. Não é que tá no seu, não é que apareceu na sua For You, Sim. que o algoritmo te recomendou, mas você quis estar, tá ligado? No Twitter eu costumo responder essas pessoas do tá assistindo com a TV desligada e afins com educação. E aí a pessoa fica constrangida. Geralmente é assim, já calhou do cara me xingar muito, eu chamar a DM e falar, cara, o que eu te fiz? Ai, desculpa, só queria te chamar a atenção. Aí tu fala, tá bom, é idiota, é criança. Mas... Tem todos os tipos de público. Resumindo, não é fácil lidar com o público, mas a gente foi aprendendo e, no geral, a enorme maioria gosta da gente, do nosso trabalho. Então, a gente tenta valorizar quem gosta e tentar ignorar, mesmo que seja difícil. Pessoas, Falei muito disso no podcast com o Noronha. O Noronha tem a mesma sensação, tipo assim, puta, às vezes um comentário entre 50 é o que te estraga um dia, sabe? O Felipe Fecas, que é o nosso famoso Felipe Fifeiro, pergunta se o Santos nos aproximou. Como casal, imagino. Eu acho que assim, o Santos como instituição, acho que não, acho que o nosso relacionamento... Independe mas eu acho que mesmo. as diferenças ao longo dos anos de cobertura nos aproximaram. Tipo, ter sido concorrente, depois ter sido dupla e ter... Fortaleceu o nosso relacionamento. Então acho que nossas principais crises e nossas principais alegrias ao longo desses anos tiveram a ver com o trabalho e com o Santos, tá ligado? Então acho que hoje, tipo... poucas coisas que aconteceram na nossa vida vão nos surpreender, porque a gente já lidou com um monte de coisa. A gente mora junto há um tempão. Só a partir do filho mesmo, gente. A partir do filho a gente zera. A novidade é a paternidade. A gente zera a partir do filho. Mas de experiências gerais que envolvam o Santos, tem impacto... A gente já viveu de tudo, né? Tem impacto na a gente namorou à distância, a gente foi concorrente, a gente foi dupla, a gente mora junto. Então, tipo, acho que o Santos de alguma forma nos aproximou nesse aspecto de trabalho. Mas o Santos como instituição, tipo assim, vamos ver jogo junto, não. Porque já era uma rotina minha, acho que não mudou. Tem alguns casais que, tipo assim, a namorada ou namorado, ou os namorados ou as namoradas, eles se aproximam porque um gosta e o outro não, e você passa a gostar junto e você cria disso um rolê. Tipo assim, uma união do casal por causa do Santos. Não é nosso caso, porque eu já tinha essa relação, a Gabi passa a ser torcedora, só que a gente trabalha com o Santos, a gente não vive como torcedor. Não. Então, é muito misturada a relação. O Santos pode ter tido impacto na nossa vida em questão de aproximação em relação justamente a eu começar a me interessar um pouco mais, depois que o Musset se notei que era torcedor e tal. Eu via mais jogos, eu me interessava mais em ver ele mais feliz, porque na época... A Gabi chegou aí pra Vila antes de cobrir o Santos, Total. Algumas vezes. Antes do jornalismo, isso influenciava bastante no nosso final de semana, como todas as pessoas do lado daí que tem namorados e namoradas que são santistas, influencia no humor. Então, eu torcia bastante pro Santos vencer na época. Mas não é questão de humor, no meu caso era de trabalho, assim. Não, antes do trabalho. Eu não tinha final de semana. Antes do Mas trabalho. você me conheceu trabalhando no Santos, basicamente, Gabi. Eu voltei a fazer jornalismo. Mas existiu o pré que você não trabalhava ainda. Pouquíssimos meses. Sim, mas existiu um cacete, é disso que eu tô falando. Ok, mas isso não deu tempo nem de saber direito. Aí, pós-trabalho, tudo se tornou trabalho. E aí a gente, enfim, distanciou um pouco dessa relação pessoal com o clube, porque é nosso trabalho. Última pergunta antes de ir para os temas que a gente combinou, né? Brian, Mike e Veiga. Sim. O Cicurella pergunta, jogador que um odeia e o outro adora. Tem algum jogador no elenco atual, tá? Que é melhor não expor porque ele tá lá. Mas eu vou tentar pensar em alguém que já tenha passado que a Gabi defendia e eu não. O Lucas Venuto. Não, esse é muito ruim. Talvez o Rainer. Mas você, não, talvez o Rainer. Você pediu o Venuto de um jeito que me... Nossa, foi muito rápido. Sim,
O Rainer eu Mas me acho que irritou foi. muito. O Rainer eu acho que foi O mais. Rainer a Gabi defendeu por uns 6 meses, até perceber que era O horrível. Rainer eu acho que foi mais. Porque ele teve um momento muito bom que eu E defendi a de Gabi verdade. acreditou que era aquilo. E eu assim. falei, caraca, esse cara é bom, vocês estão sendo injustos. Mas aí Nossa. depois eu me arrependi amargamente. E a Gabi é muito chata, porque o Rainer faz uma jogada boa, ela fala, viu? Falei. É Tem um insuportável, ela é jogador muito do atual orgulhosa, elenco que eu cara. também faço isso. Mas Então, ele é eu bom quero- de verdade. Não O é bom. Lucas é muito É tão bom que ele é a quarta opção da posição Mas dele. tem outro jogador aí que você fala que é péssimo, enfim. Ele é bom, de verdade. Eu não vou Você falar já sabe nada. qual é. Eu sei, mas você tá errado. Teve um que ele errou e ele tá sendo 3 vaidoso. técnicos passaram, concordam comigo. A Gabi acha que ela sabe tudo. Tem um aí, 2 titulares aí, inclusive. Só pra avisar. Enfim, tem. Como vocês podem É ver. melhor não falar, mas Como o Lucas vocês podem Venuto ver, e o tem. Rainer me irritaram Não, muito. o Lucas Venuto ele tá sendo injusto, foi muito pontual. Não tô sendo nada O injusto. Rainer- Procura Twitter da Gabi. Vamos lá, Gabi Sbirro e Lucas Venuto. Procurem aí, vocês vão ter 10 tweets. Chegou a hora do Lucas Venuto. Tem que dar chance pro Lucas Venuto. Mentira. Horroroso, não sabia nem andar. Mentira, foi muito rápido. Tá no sei lá onde ele tá, o bater Agora, agora. Rainer, vocês têm argumentos contra mim. Tudo bem. Eu sempre acerto no final. Inclusive tô acertando no que ela defende, mas a gente não pode falar. Não tá. O cara que Tá tá bom. quarta posição. Quarta, Vamos lá, quarta vamos pra posição. próxima. Esse senão- carinho eu odeio. Vamos lá. Tá, vamos expor. Isso aqui ela tá proibida de fazer no vídeo. Eu Vamos. odeio isso aqui, esse carinhozinho que ela faz aqui de cala a boca. Odeio. Nossa, Eu quero muito odeio. pra próxima. Odeio. Vai pro próximo. Acabou. Ai, amei. Acabaram as perguntinhas. Nossa, isso Essa aqui, ó. foi- Isso aqui, nossa, que ódio. Ai, então vamos pra próxima. Eu não vou gravar mais contigo. Eu sei que ele não gosta, mas é porque me Nossa, irrita, porque insuportável. é vaidoso também. Ele não... E ela é a pessoa mais orgulhosa que eu E conheço. você também. Eu não sou nada, eu admito minhas coisas. Capricorniano, gente. Brian Rodrigues, Mike Veiga. Eu vou falar de Brian Veiga e você fala de Mike, então? Vamos começar pelo Veiga, que desanima de cara. O Veiga é assim, gente. O Palmeiras foi eliminado do Mundial e é um momento conturbado no rival. A torcida está insatisfeita com diversos jogadores, falando em fim de ciclo. Então esse momento é muito complexo porque se junta uma coisa na outra. Tipo, a torcida do Palmeiras quer que o Veiga saia, uma parte dela. Aí começou essa especulação com os influenciadores de Palmeiras, não com jornalistas sérios. Então o canal P de Porco, do Diego Firmino, que até acerta uma coisa ou outra, publicou: o Santos está interessado. E ele colocou... Deixa eu responder, inclusive. Ele respondeu. Quem? É o meu celular, Gabi. Ah, é verdade. Não, é meu, Ah, é. Pamonha. E essa página começou um burburinho. Essa página de um perfil que não é jornalístico falou em burburinho e vocês, não generalizando, mas muita gente acredita de qualquer coisa, né? E aí, um dia depois, saiu na TNT com o Ricardinho Martins e que o Santos monitora a situação, sonda, alguma coisa assim. E aí eu fui perguntar para uma pessoa, que eu não posso falar quem é, mas é decisiva nessa história, né? Uma pessoa muito importante do Santos. E essa pessoa me disse: cara, não podemos dizer que a gente não tem interesse no Veiga, porque a gente sempre tem interesse em grandes jogadores. Mas eu não conversei com o Palmeiras, eu não conversei com o jogador, e agora que esse assunto vazou, que está sendo falado, é mais difícil ainda, porque uma negociação difícil como essa, seria legal a gente tentar no off, né? Agora Sim. que, tipo assim, a gente nem negociou, mas se for negociar, tá mais difícil, porque estão falando no assunto. Eu não vou te dizer que é impossível, mas eu vou te dizer que é extremamente improvável. Ele é muito caro, eu não sei se o Palmeiras quer liberar, e eu acho que se ele for sair, ele vai para outro mercado, não vai para um rival. Tem uma história muito grande, ele iria para, enfim, pro exterior, enfim. E é caro, velho. Ele é muito caro, ele ganha quase 2 milhões. É muito caro, gente. É muito caro, muito E o caro. Santos tem 2 meias. Acho que o Santos é um dos poucos clubes do Brasil que tem 2 amadores. O Santos tem Neymar e o Santos tem Roleiser. E o Kleber Xavier quer que os dois joguem juntos. Já deixou isso muito claro. Neymar e Roleiser juntos pelo meio. Sim. Então o Veiga teria que colocar o Roleiser na ponta para jogar o Veiga, para gastar 2 milhões. E hoje quem é melhor, o Roleiser ou o Veiga? Não compensa, gente. Então assim, eu não vou dizer que é impossível, mas a fonte que eu confio me respondeu: desencana. E eu desencanei, eu não toco mais nesse assunto. Não, de Então- cara já tinha me dito que não, tá? Nem toquei nesse assunto publicamente, né? Mas enfim, eu não fico perguntando sobre isso, a não ser que alguma coisa mude nas próximas semanas, o Palmeiras queira dispensá-lo. Mas eu acho que assim, o Veiga escolheria outro caminho como prioridade, não ir vir para um rival, sabe? Eu acho, mas enfim. Mas mais do que Eu acho que isso, assim, passa pela da minha barreira parte é um assunto que financeira. tá... Finalizado. Começou morto, assim. Finalizado, Pra mim, disseram não de cara e colocaram os valores como principal O Santos problema. tem sérios problemas financeiros e, Não, e e- se for pra gastar 2 milhões por mês, que seja uma posição que o Santos precisa. E não acabaram uma de contratar o Arão, então não viram muito sentido em encher ainda mais o meio campo, basicamente. São posições diferentes. Sim, mas acharam que não tinha mais necessidade de reforçar esse meio. Sobre o Brian, nesse momento da gravação do vídeo, que são 5h28 de 19? 9 de julho, eu não tenho novidades sobre a negociação. Hoje é quarta. Hoje é quarta. Eu tô jurando que é Hoje é quarta. quarta-feira, 9 de julho. Vocês se basearam muito no story do empresário do Brian Rodrigues, que ele coloca uma bandeira dos Estados Unidos, uma bandeira do México, uma bandeira dos Estados Unidos com um voo e depois uma assinatura com o Brian. O que foi? Continua, porque o que você vai falar vai definir minha reação. Empresários.
O contrato assinado não é contrato com nenhum clube, é o contrato de representação do empresário com o atleta, ponto. E esse empresário trabalha no México. Empresário, gente. E ele pode ter viajado para os Estados Unidos porque ele quer, ou porque ele tem outra negociação. E vocês já juntaram uma coisa na outra, eu falei, foi negociado com o Inter Miami, ponto. Calma, galera. Os veículos que publicaram sobre Inter Miami e Los Angeles FC, com todo respeito, eles não são tão sérios assim, se vocês analisarem de verdade. Então, se vocês pegarem os grandes jornalistas da América do Sul, o Germán Garcia, o César Melo, nenhum tocou nesse assunto. O próprio empresário do Brian Rodrigues foi quem disse que o Inter Miami tinha feito proposta, junto com o Santos e o Palmeiras lá atrás. Dito isso, o Santos está tentando, insistindo, mas não avançou. A primeira proposta de empréstimo foi recusada, aí ofereceu a compra total dos direitos, acharam muito pouco. Aí o Santos ofereceu metade dos direitos numa parceria com a América para tentar lucrar no futuro, a América recusou. E o presidente do América, o Santiago Banhos, me respondeu que o Santos não alcançou. E eu falei, mas tem chance? E ele, cara, acho que não. Não recebemos mais nada. A sensação que eu tenho com a negociação do Brian Rodrigues é a mesma que você tem com o do Veiga. Pra mim começou morto. Não, eu acho que o do Brian chegou a esquentar. Pra mim começou Chegou morto. a ter chance. Do Veiga nunca teve chance. Minhas apurações indicavam o valor, a mesma sensação que me deixou das impressões das apurações do Veiga. Mas o Musetti tem que esquentou mais do que o que eu tinha. Do Brian, o Santos chegou a fazer proposta oficial, não tem comparação. Não, lógico, eu tô falando só sobre começar... Não, você pode achar que não ia dar certo, ok, isso. Mas o Santos chegou a negociar, não foi que nasceu morto, teve chance de verdade, assim. E nesse momento ainda tem chance, porque a questão do Santos o Santos não tem dinheiro à vista. Então, o que o Santos faz? Eu compro 50% de direitos e te pago depois, parcelado. E a América fala, pô gente, não dá. Então, o que pode acontecer? O Santos vender um Sherman, ou vender o Zanocelo, ou conseguir formação do Rodrigo se for negociado, ou pegar parte do Botafogo do Jair e tentar dar uma entrada para a América, tentar compor, porque o Brian quer jogar no Santos, ele adora essa ideia, ele quer jogar com o Neymar, mas não basta o desejo do cara, o América é um clube muito rico e o Brian é titular da América. Lá. Isso eu acho que é um peso o André Jardine quer forte. O Brian é jogador de seleção uruguaia. Então assim, é uma negociação que eu acho que o Santos vai insistir porque é uma prioridade. Não apenas o Brian é uma prioridade, como um ponto é uma prioridade. Então em algum momento eu acho que o Santos, se não contratar o Brian, vai atrás de outro. Mas o Santos vai esticar essa corda, porque a janela é longa, acabou de abrir, vai até setembro. E o Santos prefere jogar alguns jogos sem esse ponta do que buscar algum cara que não tenha certeza. E nesse momento o Santos pensa que o Brian é uma solução. O nome principal. Então, nesse momento tá frio. De 0 a 10 eu ia falar tipo 3. Já chegou a esquentar, o Santos já chegou a estar confiante nessa contratação. Nesse momento é mais pessimismo. Os valores não estão chegando e o Santos não tem garantia nenhuma. O Santos não tem como oferecer mais. Não tem garantia, não tem bala na manga pra bala colocar. na manga? Bala na manga, gostou? Pra estar ofertando alguma coisa a ponto de deixar o América confiante com essa negociação. Até porque se der um Google já sabem a situação financeira do Santos, né? Então, eu acho que não vai chegar, eu acho que não vai rolar, mas vamos esperar, vai que, né? Vai que é meio... Sobre Mike, tu teve o que hoje? Foi ontem, não, hoje, perdão. Hoje me falaram que segue evoluindo, que as conversas com o Palmeiras não estão tão ruins quanto esperavam, justamente após o Mundial. Tem a situação que o Musetti já tinha trazido sobre o empresário estar negociando com o Santos enquanto o Mike estava no Mundial e que já estava dos dois lados bem otimistas com o que estavam conversando, mas que faltava o ok do Mike. Aí eu consegui o ok do Mike, falaram que ele se empolgou com a ideia de vir pro Santos, mas meu grande ponto era a liberação do Palmeiras. E aí hoje me falaram que tá evoluindo. Eu não tenho isso. O que você tem? Eu tenho que o Abel quer o Mike. O Abel quer o Mike até o final do ano e que a negociação não é fácil, o Palmeiras vai resistir na libertação. Eu acho que assim, se a decisão for do Abel, vai ser difícil. Se o Palmeiras como instituição falar, pô gente, eu não quero renovar com o Mike, não faz sentido eu ficar pagando o salário dele até o final do ano. Esse é o meu ponto, porque se não contam, se não tem essa processo mas de tem uma relação questão ainda aí, não tem aconteceu... questão, parece que o Giai tem interesse de fora, o Marcos Rocha não tá bem fisicamente, então acho que o Abel tá preocupado com essas questões de posição da lateral direita. Mas assim, beleza, são fontes diferentes, é natural no nosso trabalho, acho que até um exemplo pra vocês, a gente ouve coisas diferentes, porque a gente fala com pessoas diferentes, né? O fato é, o empresário vê o Santos com uma boa possibilidade, o Mike gosta da ideia, mas isso esbarra na liberação do Palmeiras, que por enquanto não aconteceu. O Santos esperava que assim que eu terminasse o Mundial... Já ia ter uma definição. Que não é o caso. E assim, o Palmeiras tá de férias, tá com um monte de questões a resolver. Eu apurei que na segunda-feira... Hoje é terça? Não, hoje é quarta. Na segunda-feira me disseram que o Matos estava conversando com o Barros. E que a iniciativa tinha começado muito bem. O Marcelo fala com a Leila, né? E aí ontem eu não tive novidade. Ontem eu não tive novidade sobre isso, e aí hoje na parte da manhã... Bom, tomara, eu acho que assim, se o Santos não contratar o Mike, eu tenho dúvida se vai atrás de outro. Porque depende muito do Igor. Eu tenho dúvidas sérias, porque o mesmo que vem do Sherman tem o Adelan como step, tem o Escobar.
E o Santos tá nessa ideia de, tipo, se não temos certeza, não vamos trazer. Não, isso sim. Não querem trazer Então, tipo pra assim, trazer. eu não vejo outro lateral direito. Acho que o Santos ficaria esperando monitorar alguma chance, alguma oportunidade, porque eles estão com essa aí de sem risco. Não temos dinheiro, então Não vamos arriscar, não vamos trazer qualquer pessoa. Sim, é por aí. é isso. É isso, amigos. Acho que a Fechou? gente passou pelos assuntos santos, pelas perguntas respondidas já. Se vocês gostarem, a gente faz de novo semana que vem. Avisa a gente se vocês gostam, por favor, tá? A gente faz isso, a gente responde coisas nossas, de vocês abrem caixinha de pergunta e vamos trocando ideia. Sim. Deixa a pergunta no comentário aqui também, às vezes a gente já gosta de uma e já Por favor, marca aceito. vocês. Por favor, já deixa comentários aí se vocês Like, gostaram. Like, inscrição, hype, hype, inscrição. O que Comentário você quiser. bonito. E é isso. Manda pro teu amigo também, né? Manda. Manda pro teu amigo também, mano. Manda no grupo aí, fala, cara, esse bagulho é foda. Esse vídeo da pra cara do casalzão. Manda aí, pô. Tá bom. Então manda, por favor, pro seu Tá amigo, tá? Sigo dando audiência pra um monte de... Olha, que Pelo amor de loucura, Deus. já tá tentando hatear pessoas aqui. Não, pelo amor de Deus. Essa é a essência desse cara, tá? Brincadeira. Como que... Era pra ser rápido, tô aqui há 1000 anos. Acabou, você que falou muito. Ah, é. Beijo pra vocês. Valeu, gente. Até o próximo. Se Cuidem. vocês gostarem, se vocês não gostarem, comenta aqui. Não, Chega, não quero mais. não valeu a pena. Tá bom? Mas é isso, obrigada por assistir até aqui. Próximo vídeo, ó, já tô gravando vídeo pros membros, tá? Membros hoje tem vídeo exclusivo pra vocês. Sobre um tema que vocês me perguntam muito, inclusive, que eu posso falar do lado do meu set, que é... Gabi, os jogadores vão em cima de você? Nossa. Então vamos falar sobre isso pra deixar pros membros de forma exclusiva, pra contar as experiências terríveis que eu tive ao longo da minha vida do jornalismo, fechou? Obrigada pela audiência, queridos. Um beijo. Não esqueça de se inscrever, dar like, tá bom? Se quiser virar membro, tem um montão de vídeos pra vocês lá, tá Falou bom? muito. Tchau. Tchau! Não me dá esse carinho nunca mais, filho da puta.